Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao meu canal, né? A gente vai continuar nossa série Perguntas e Respostas. Então vocês perguntam aí do YouTube, do Facebook, do meu Instagram e eu respondo vocês. Então para quem tiver alguma dúvida, eu quero que vocês deixem aqui, né, as perguntas abaixo, que eu vou selecionar algumas delas para a gente continuar fazendo a nossa série Perguntas e Respostas. Tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo? Então, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca-passo. Então, continuando a nossa série Perguntas e Respostas, né? Que fico muito feliz que está tendo muito engajamento, pessoal. Vocês estão deixando muitas mensagens de carinho, agradecimento, e eu fico feliz que isso está ajudando muita gente. Eu fico grato em poder ajudar, em poder contribuir. Eu acho que se cada um ajudar um pouquinho, ajudar a contribuir com algum conhecimento, porque por mais que você seja o mais simples possível, com certeza tem alguma coisa que você faz bem feito que outra pessoa não sabe. Então você podia fazer isso também, né? É colocar uma câmera aqui na tua frente e falar para o pessoal. Então tem muito conhecimento, a gente sabe cozinhar, por exemplo, faz uma comida boa, então você ensina a pessoa a cozinhar. Eu, por exemplo, aprendi a cozinhar um monte de coisa aí olhando na internet, por exemplo, né? Enfim, tem gente que sabe costurar muito bem, então pode ensinar os outros a costurar. Então nessa época de pandemia a gente tem que se reinventar, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente não está tendo trabalho. Então você sabendo alguma coisa você faz bem feito, não é possível. Então fazendo isso e ajudando a espalhar, divulgando o conhecimento, você vai estar ajudando mais pessoas. Esse é o meu intuito aqui no canal, espalhar informações relacionadas à saúde. Não só a saúde do coração, mas a saúde como um todo, né? Mas vamos lá, estou enrolando demais aqui, daqui a pouco vocês já começam a ficar bravos comigo. Vou começar com as perguntas aqui. Mário Bueno de Godoy. Doutor, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho arritmia e faço acompanhamento com outro cardio de fibrilação atrial. Quais os meus riscos se eu parar de tomar o Marevan? Então você sabia, né? Muita gente fala, não é possível, a arritmia pode levar a derrame cerebral? Pode levar a derrame cerebral, né? E uma das arritmias que é mais prevalente que leva a derrame cerebral é a fibrilação atrial. Então, o que é fibrilação atrial? A gente tem duas câmaras, são os dois átrios e os dois ventrículos. Então, a fibrilação atrial nada mais é do que os átrios, ao invés de contrair de forma eficaz, ele fica fibrilando, ele fica chacoalhando. Então, nisso que ele... Estou tomando meu rosto. Nisso que ele fica chacoalhando, ao invés de bater efetivamente durante a fibrilação atrial, essa fibrilação faz com que forme trombos dentro dos átrios, dentro do átrio esquerdo principalmente, que tem um lugar que chama lá auriculeta. E aí o trombo fica ali na auriculeta, na fibrilação atrial. Porventura, esse coágulo ele sai do átrio, vai para o ventrículo, do ventrículo ele sobe aqui para a aorta e vai direto para a cabeça. Então, a fibrilação atrial, quando mal tratada, quando o paciente não toma as medicações adequadamente, ele leva a derrame cerebral, tá? Então, até um tempo atrás, falava, a fibrilação atrial é uma arritmia benigna. Não tem nada de benigna. Ela é uma das arritmias mais limitantes, porque além do paciente ter sintoma, né, a fibrilação atrial dá muito sintoma. Então, o paciente sente palpitação, às vezes palpitação até com tontura. O paciente que tem fibrilação atrial faz muitas pausas no coração, quando o coração às vezes fica mais de 2, 3 segundos sem bater. Além de todo esse transtorno, além disso, a fibrilação atrial também faz perder pelo menos 15 a 20% ali da força do coração. E além de todos esses transtornos, ainda pode levar a derrame cerebral. Então o trombo ele sai do coração, sobe, entope um vaso lá da artéria cerebral e leva a derrame, né? Então, voltando aqui para o Mário Bueno, que quer parar de tomar o Marevan, né? Não pare de tomar a medicação por conta própria. Então, se o médico indicou, que existem lá alguns cálculos que a gente faz através de algoritmos,
para ver se o paciente tem a necessidade de fazer o uso de anticoagulante ou não, pelo risco de ter exatamente o derrame cerebral. Então, o risco principal em você parar de tomar o Marevan é você vai acabar tendo um derrame, tá? Então, se você não quiser ter um derrame, você mantém a medicação, mantém o teu TP e INR sempre bem controlado. Depende do que você tem, além da fibrilação atrial, muitas vezes tem que manter o TP e INR, o INR entre 2 e 3, às vezes entre 2,5 e 3,5, se você às vezes tem uma valvopatia associada. Enfim, cada caso é um caso, você deve manter o teu acompanhamento do seu cardiologista. Pergunte para ele também, existe a possibilidade, hoje existem os novos anticoagulantes orais. Dependendo aí se é só a fibrilação atrial que você tem, muitas vezes pode optar por tomar essas medicações. São medicamentos que existe um risco menor aí de sangramento, você não precisa mais acompanhar através do TP e INR, mas tem casos em que não pode usar os novos anticoagulantes, principalmente em pacientes que têm valvopatia. Então pergunte ao seu cardiologista se você pode trocar a medicação, tá? Vamos lá, então respondi tua pergunta, né? Você para de tomar o Marevan, risco de ter derrame cerebral na fibrilação atrial. Francisca Maria... Não, minha boca tá seca aqui, só vou tomar uma água. Francisca Maria Alves Coutinho. Doutor, você atende muito longe, porque eu moro em Fortaleza, Ceará. Francisca, é para isso que a gente tem o nosso atendimento de telemedicina, né? Então, já falei nos outros vídeos, atendimento de telemedicina é um atendimento revolucionário. É eu podendo conversar com você aqui cara a cara, né? Poder rever, saber o que você tem, trocar suas medicações se necessário, te orientar, fazer a solicitação de exames. A gente sabe que 90% dos problemas do paciente a gente consegue resolver via telemedicina, né? A gente sabe que a limitação realmente é o exame físico, que é extremamente importante, principalmente na cardiologia, mas mesmo com essa limitação a gente consegue resolver 90% dos casos. Então não importa se você mora em Fortaleza, eu já atendi muita gente, inclusive de Fortaleza. Depois o pessoal até deixa. Você entra lá no meu Doctoralha, vai ter lá os comentários das pessoas que passaram em consulta comigo. Tem gente de Fortaleza lá que eu já atendi, tá? Na verdade, eu já atendi todos os estados do Brasil. Graças a Deus, os atendimentos estão indo muito bem. Eu já atendi gente até de Rondônia e do Acre, que eu estava... Esses dias, quais são os estados que eu não atendi? Aí Rondônia e Acre também eu já atendi. Então agora já consegui englobar todos os estados do Brasil. Atendemos todo o Brasil, tá bom? Então se você tiver... É claro, se você tem aí o seu cardiologista, se você já faz o acompanhamento, se você pode ir presencialmente a um cardiologista, um bom cardiologista, aí você vai, né? Mas tem aquelas pessoas que moram em áreas remotas, que não tem cardiologista na cidade. Por exemplo, eu vim de uma cidade de 15 mil habitantes. Lá na minha cidade não tem cardiologista na cidade. Ele vai uma vez por semana lá. Então, por exemplo, lá, né, o atendimento em telemedicina é um atendimento interessante, né? Às vezes eu atendi alguém do Amazonas esses tempos, e não era de Manaus, era de uma cidade lá do Amazonas, enfim, que lá... Tô falando, cardiologista aqui, a gente nem sabe, nem sabia que existia essa especialidade, porque não chega cardiologista nessas cidades. Então, em lugares muito remotos, o atendimento em telemedicina ele pode ajudar bastante, né? Então, não se preocupe, né? Estamos à disposição, tá? Vamos lá. Gilberto Araújo. Boa noite, doutor. Qual é o batimento normal do coração? Bom, Gilberto, isso eu já falei em outros vídeos. O batimento normal do paciente em repouso, ele deve ser entre 50 a 100 batimentos por minuto. Então, se você está aí quieto, tranquilo, sossegado e teu coração está batendo entre 50 a 100 batimentos por minuto, está dentro do normal, tá bom? Então, o batimento normal é isso, é 50 a 100 batimentos por minuto. Creuza Maria Pereira dos Santos. Boa tarde, doutor. Tem dias que eu sinto muita dor no peito do lado esquerdo e sinto uma fraqueza no corpo. O que pode ser? Creuza, a minha orientação é sempre a mesma. Toda dor no peito deve ser investigada. Toda dor no peito deve ser valorizada. Então, se você está sentindo dor no peito, é muito melhor que você vá ao cardiologista, que ele te examine,
que porventura ele solicite os exames complementares e veja que você não tem nada, do que de repente você está tendo aí uma doença do coração e não está nem sabendo, né? Então, se você está tendo dor no peito, a minha orientação é que você procure um cardiologista, tá? Ele vai poder te examinar, vai poder te orientar. 5% só das dores no peito são relacionadas ao coração. E ainda bem, né? Imagina se 100% das dores no peito fosse do coração. Ia ter muita gente morrendo aí de infarto, né? Mas só 5% das dores no peito, elas são relacionadas ao coração. Mas por que eu falo para investigar? Porque quando a dor no peito é relacionada ao coração, ela é grave, né? Ou ela é potencialmente grave. Então, se você está tendo dor no peito, procure um cardiologista, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né, de mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Quero que vocês, né, então, se gostaram do vídeo, deixem um like, tá? Muita gente assiste, pouca gente deixa o like. 10% das pessoas que estão assistindo são inscritas e 90% não são inscritas. Então, se inscreve no canal, pessoal. Clica no sininho para receber todas as notificações e compartilhe o vídeo, tá? Quero que você, o mais importante é compartilhar o vídeo, porque quando você compartilha, a nossa informação chega a todos os lugares do mundo. Tá ok? Então, pessoal, então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.